eu gostaria muito que você comentasse sobre a figura de Luiz Fux no Supremo Tribunal Federal, do ministro Luiz Fux, que ele votou contra, né, as medidas cautelares impostas por Moraes a Jair Bolsonaro, e quanto à entrevista de Lula em 2018, na prisão, ele foi voto vencido também, né? Na época ele era vice-presidente da casa, e ele revogou a decisão, depois a decisão acabou sendo de Dias Toffoli. Queria que você comentasse a figura do Luiz Fux, que ele representa hoje, sendo o único juiz de carreira, inclusive, né? Pois é. É o único juiz de carreira, e eu acho que mesmo sem ser de carreira, porque ele tem atuado como um juiz. Você não precisa ser de carreira, eu não vejo essa questão de ser de carreira ou não como um fato que seja relevante, porque um juiz de carreira pode também corromper-se pela política. Isso a gente vê, a história do STF mostra que isso é possível. A questão aqui é você, sendo de carreira ou não, tornar-se juiz, entender o que é a função de um juiz e colocar-se dessa forma durante o seu ofício, durante o momento em que você está ali no Supremo. E eu acho que o Luiz Fux vem fazendo isso, né? Até me fizeram uma pergunta interessante hoje, no sentido de, o Fachin, por exemplo, votou com Mendonça na regulação. Por que o Fachin foi atingido? A gente precisa entender, foi atingido pela questão do visto, né? A gente precisa entender que essa revogação de vistos é uma medida simbólica. Não é que os ministros foram julgados pelos Estados Unidos e depois de uma conclusão muito detida, eles tomaram essa consequência, né? Não é isso, é uma medida política, uma medida simbólica, e o Fux, ele tem se colocado nesse processo simbólico, que é o do Bolsonaro, que isso também vale dizer, o Bolsonaro não é a causa do que está acontecendo no Brasil, ele é a consequência, ele é o símbolo disso. Nós estamos há 6 anos sob censura no país, desde o inquérito das fake news em 2019, eu fui o primeiro advogado do inquérito das fake news, defendendo a época a revista Cruzoé, que foi censurada pelo STF, abrindo o inquérito das fake news, e durante esses 6 anos, o que eu tenho visto hoje é a mesma coisa que eu vi lá atrás. Nós estamos há 6 anos sem acesso aos autos, nós estamos há 6 anos sem poder apresentar defesa, sem ter recurso, tudo tomado por um ministro só, medidas censórias, tudo isso já existia lá atrás. Então, esse me parece ser o ponto chave. Não é que as medidas dos Estados Unidos são para o Bolsonaro, elas atingem o Bolsonaro como consequência, mas não como causa. Ele é símbolo disso, e o Fux também é símbolo disso, porque o Fux, pelo menos nesse processo do golpe, dentro da primeira turma, tem sido um juiz prudente, que é a função básica de qualquer juiz. Ele tem tido bom senso de olhar e falar assim, colegas, acho que a gente aqui tem ser cedido. Olha, será que a Constituição diz isso que vocês estão fazendo? Que foi o voto dele dessa última vez. Até vi alguns jornalistas dizendo, por pressão externa, o Fux votou dessa forma. Bom, se o Fux, por pressão externa, votou de acordo com a Constituição, bom, bem-vindo à pressão externa. O importante é ele votar de acordo com a Constituição. E ele votou. Ele disse que as medidas não eram, o risco não era contemporâneo, como a gente já até abordou aqui, de fato não era, que os riscos não estavam delineados na decisão, e realmente, como a gente também comentou aqui, não estavam, e que a liberdade de expressão não pode ser relativizada da forma que foi, mesmo que a pessoa esteja sob medidas cautelares ou até presa. Então, esse é o ponto. O Fux, ele vota de acordo com a Constituição, ele dá um voto técnico, e ele tem sido essa voz dentro da primeira turma nesse processo do golpe. Eu acho que por isso ele foi poupado, vamos dizer. Mas é um voto técnico. Os demais votos é que foram políticos. Não só o voto do Moraes foi político, como vale dizer que quando o Moraes votou, no dia seguinte saíram correndo para fazer uma sessão extraordinária e logo um voto do Zanin e do Dino deram maioria ao Moraes, e ele pôde dizer, ou a imprensa pôde contar, que não era o Moraes que estava fazendo aquilo, mas o STF, porque já havia uma maioria. Pô, se isso não é fazer política com o judiciário, eu não sei o que é. Agora, o que o Fux fez não é política. O que o Fux fez é um voto técnico.